hoje mais um Conversa Aberta e hoje, né, para falar sobre o espectro autista, uma conversa com a Nathalie. Então, Nathalie, eu quero iniciar, né, como a gente sempre inicia o nosso podcast, com a primeira pergunta que é: quem é a Nathalie? Então, Nathalie. Nathalie é uma mulher, esposa, né, psicóloga, né, de profissão, que ama o que faz, né, apaixonada por crianças principalmente, apaixonada por esse mundo. E acabou se apaixonando também, né, sobre a nossa temática de hoje, pelo autismo, pelo acompanhamento dessas famílias. Isso é um pouquinho do que a Nathalie é. Legal. E quando a gente fala sobre o autismo, você se apaixonou, mas como é que foi chegar até o autismo, né? Tem alguém da família que tem alguma criança, alguma coisa, ou simplesmente eu gostei, vou estudar isso aqui. Como é que foi? Então, não tenho casos na família de alguém diagnosticado com autismo. Sou psicóloga, né? Estudei ali na UFRR e desde a faculdade eu já ficava assim pensando, nossa, eu vou trabalhar com criança. A única certeza que eu tinha era que eu ia trabalhar com criança. Me formei, depois que eu me formei, atuei ali em algumas situações e meio que chegou até mim essa temática do autismo através de uma pós-graduação. Né, uma amiga estava começando ali, meados de 2018, 2019, começando as primeiras atuações aqui no estado mesmo, do que a gente chama de terapia intensiva, que acho que a gente vai conversar um pouquinho melhor mais pra frente. E aí a gente sentou junto e se conheceu, ela me falou um pouquinho sobre o que ela estava trabalhando e na hora eu já me interessei, né. Hoje essa minha amiga é a Patrícia, hoje a gente é sócia. Olha, legal. Né, depois de, acho que mais ou menos uns 6 anos, a gente abriu uma clínica juntas, mas começou ali, né, numa pós, e eu me interessei, comecei a perguntar mais e pesquisar quando chegava em casa, e aí ela me deu o desafio, você quer acompanhar alguns atendimentos que eu tô fazendo? Eu falei, quero. E aí pra onde ela ia, eu ia também pesquisando, e aí me interessei, comecei a trabalhar, e desde então nunca mais saí dessa área, só fui tentando me especializar cada vez mais. Que legal, se apaixonou mesmo. Foi. Né? Olha aí, ó, o amor, né? Porque assim, eu acho que quando a gente se identifica com uma parte da nossa profissão, é o que traz alegria, né? De fazer o que você ama. E é legal que tu Sim. conseguiu conciliar bem com o que tu queria, né? Sim. Trabalhar com criança. E aí, quando a gente fala sobre o transtorno do espectro autista, tu consegue definir pra gente o que é esse transtorno? Como é que funciona, assim? Sim. Eu acho que de uma forma mais clara, assim, para todo mundo conseguir compreender, a principal característica é que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o indivíduo que é autista, ele tem um desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento atípico, né? Diferente do que é esperado ali hoje em dia para o desenvolvimento de um indivíduo. Ele é caracterizado principalmente por uma dificuldade na comunicação social, comportamentos que são restritos, intensos, né, peculiares algumas vezes. E o principal é que isso vai trazer prejuízo no desenvolvimento e na interação desse indivíduo com o mundo. Então não basta só ter essa dificuldade, isso vai interferir naquele desenvolvimento e vai interferir na relação daquele indivíduo com os pares, com os adultos, com o meio ali que ele está inserido. Então a gente, predominantemente hoje, né, a gente fomenta que o diagnóstico seja feito de forma precoce, para que quanto mais cedo a gente intervir, melhor o prognóstico para a vida, para uma qualidade de vida para aquele indivíduo. Uhum. Mas tem sido mais comum também a questão de descobrir o transtorno já na vida adulta. Sim, sim. E aí, vamos lá. Porque a gente fala muito sobre o tratamento, né? Sim. O tratamento de um adulto, que é muito diferente do tratamento que é abordado com uma criança. A gente tem a análise do comportamento hoje como uma das ciências mais indicadas para o acompanhamento de pessoas com autismo. Então, a gente faz nas crianças ali, adolescentes, dependendo do nível de funcionamento e dificuldade. Quando a gente pensa num adulto,
Isso vai depender também de qual é o grau de suporte que ele tem, né? E aí a gente vai direcionar as intervenções. Por exemplo, que a gente tem, né, dentro ali do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é onde está inserido, né, o transtorno do espectro autista, a gente tem 3 níveis de suporte. Né? O que são esses níveis de suporte? Eles vão dizer pra gente o que aquela pessoa vai precisar ali de suporte do meio para conseguir ter uma vida, né? Então, pessoas com o nível de suporte 1, ele tem uma necessidade, assim, leve de suporte, então vai ter um pouco mais de dificuldade na comunicação, às vezes não vai ter muito o que a gente chama de feeling social ali, para perceber quando às vezes aquele assunto não está mais tão interessante para outra pessoa, Entendi. né? Umas características mais ou menos assim. Nível de suporte 2, a gente já não tem tanta autonomia em todas as áreas do desenvolvimento. Então, é uma pessoa que já vai precisar ali de uma outra pessoa para dar suporte. Às vezes seja na parte de higiene, às vezes seja na parte de cognição ali, de entender o funcionamento das coisas, seja dar suporte em alguns comportamentos que podem ser comportamentos de risco e aquele indivíduo não consegue perceber que aquele comportamento é de risco. E pessoas do nível 3 de suporte são pessoas que têm quase todos os domínios, ela tem muito prejuízo, então ela não consegue, o indivíduo que a gente pode dizer assim, ele não vai conseguir, se ele ficar sozinho, ele não consegue se manter, né, sozinho. Então ele precisa de auxílio para comer, né, de uma certa forma, ele precisa de auxílio para se vestir, né, para fazer algum tipo de atividade funcional ali para o próprio benefício dele, para a qualidade de vida dele. Então, independente, por exemplo, análise do comportamento, independente se a pessoa é uma criança, um adolescente ou um adulto, se ele for o nível 3 de suporte, eu posso implementar a análise aplicada do comportamento, que é o que todo mundo conhece como ABA, né, naquele indivíduo, para tentar ensinar habilidades funcionais para a gente ir dando independência para aquele indivíduo. Então, mesmo o indivíduo com nível 3, ele consegue essa independência? Consegue, porque aí ele sai do nível 3, é o que eu ia dizer. Não é taxativo os níveis de suporte, né? Por isso que não existe mais o que antigamente existiu, de grau leve, moderado e severo, né? A gente classifica em níveis de suporte. Então, esses níveis de suporte, eles são mutáveis. Eu posso iniciar o acompanhamento com o indivíduo com nível de suporte 3 e conseguir desenvolver nele habilidades funcionais e depois de um tempo de intervenção, ele está no nível de suporte 2, por exemplo. Entendi. Então, ele pode melhorar, né? Existe cura do transtorno? Não. Então, ele vai ter a vida dele todinha, ele vai ter que ficar fazendo um acompanhamento. Às vezes, em mais ou menos intensidade, uma configuração de psicoterapia, né? Indivíduos que têm nível 1 de suporte geralmente são indicados a fazer psicoterapia em teoria comportamental e cognitiva, né? Que ajuda ali, tem algumas atividades na psicoeducação, então ajuda muito eles a conseguir aplicar ali o que a gente chama de teoria da mente, conseguir pensar sobre o que o outro está pensando, né? Que é uma coisa que a gente faz muito, mas eles têm muita dificuldade, né? Pessoas com autismo têm muita dificuldade, porque a gente fala, eles são muito concretos, né? São muito literais. Entendi. Mas assim, eu vi algumas informações, né? Que eu tava dando uma pesquisada também. E eu vi um estudo que diz que geralmente o transtorno ele não vem sozinho. Ele vem acompanhado de outros transtornos. Isso é verdade? Existe uma grande frequência de co-ocorrências, que a gente chama, né? Às vezes, a gente tem muitos pacientes que têm o diagnóstico de autismo e ali, quando vai fazendo 5, 6 anos, a gente acaba fechando um diagnóstico para TDAH também, ou para outras habilidades. Às vezes tem ali uma dupla excepcionalidade, né? Tem autismo com altas habilidades, autismo com TDAH. Em algumas situações mais severas, a gente tem diagnóstico de autismo e diagnóstico de deficiência intelectual. Na vida adulta, às vezes a gente pode acontecer uma co-ocorrência de
autismo e depressão, ou ansiedade, um diagnóstico de ansiedade ali associado. Entendi. Então, quando a gente fala sobre altas habilidades, que era o que a gente estava comentando mais cedo, nem sempre é algo bom, né? Sim, é um desafio, assim, quando a gente pensa. Geralmente as mães que estão dentro desse mundo ali dizem assim, não quero que ele seja diagnosticado com altas habilidades. Primeiro que, de forma geral, a sociedade já olha assim, é um indivíduo que não vai precisar de ajuda, né? Tem altas habilidades. Já é um preconceito reverso, né? Exatamente. Então, assim, já não dá auxílio e nem sempre uma criança com altas habilidades, ela não vai precisar de ajuda em alguma área, né? Sim. Muito pelo contrário. Teve alguns casos que eu acompanhei, né, na prática clínica, de pacientes que foram diagnosticados com altas habilidades e, assim, a escola queria ali, a família estava em dúvida, mas a escola queria avançar, ir avançando, Sim. né, aquela criança de turma. E aí eu conversei com a família, conversei com a escola, porque o que acontece? Se vamos pensar cognitivamente, ele está um pouco acima do que é esperado para a idade dele, comparado ali com o restante da turma. Mas no desenvolvimento social, ele não está. Então, a gente colocar ele em uma sala, né, em uma turma mais avançada, que está passando por outros desafios, né, pensando na interação com pares, pensando na interação social, vai fazer com que ele tenha muito mais prejuízo. Então, é importante a pessoa que vai avaliar também pontuar isso. Eu digo isso porque quando você fala na questão na progressão, né, de turma, eu já vi alguns casos na questão no próprio conselho de avançar imediatamente a criança naquela situação. E aí, você falando agora, assim, eu fiquei realmente, então, não é só uma questão... Quando a gente fala sobre escola, a gente não fala só sobre o que você está estudando, né? Exatamente. Você está aprendendo a lidar com outras pessoas, que é muito difícil. A gente que é adulto é muito difícil. Exatamente. Imagina para criança. Eu sei porque, assim, a convivência com criança, eu acho que de 2022 para cá, tem sido até bem intenso. Em 2022, quando eu trabalhei na escola para infância, eu observei muito a questão dos conflitos, né? Porque toda criança, ela vem com conflito, porque ela tem o costume de casa, ela já não quer estar ali, é normal, ela não quer estar, ela chora porque ela quer voltar para casa. Sim. E aí ter que lidar com os outros, né? E aí a gente fala, porque a criança, às vezes, ela é muito ruim, porque ela vem da vivência de casa, ela vê, né? A gente costuma dizer que a gente também faz. Um espelho, A gente também faz palestras, né? Eu costumo dizer nas palestras, quando a gente conversa com os pais em escola, é o quê? O filho de vocês vai trazer tudo que vocês fazem em casa para dentro da escola. O que vocês querem mostrar para o mundo? E aí é uma pergunta que às vezes a pessoa ela se perde, né? Porque ela não imagina que a criança realmente vai fazer aquilo. Então, a questão de falar palavrão, da agressividade, às vezes do próprio bullying. Eu via isso com crianças de, tipo, 3, 4, 5 anos, que eu sinceramente achava um absurdo, porque pra mim era só um menino maior que já tá entendendo o que ele tá falando. E não. E a questão da vergonha, de se sentir menosprezado e tudo mais. A gente vivia muito, e eu acho que hoje na rede pública é muito comum, o alto índice de crianças com espectro autista. E aí o acompanhamento é muito dificultoso para a própria escola, que era isso que a gente estava conversando. Sim. É um desafio para quem está ali. Porque, olha, eu sinceramente, a gente, na escolinha lá que a gente tinha, acho que eram 120 alunos. Desses 120 alunos, no horário que eu trabalhava era de manhã, tinham 4 crianças que eram. Mas eu lembro o nome de tudinho, porque, meu Deus do céu, era muito intenso. E, assim, lidar com isso é difícil. Então, assim, como é que as crianças que vocês trabalham lá na clínica, né? Como é que é o trabalho com a escola? Vocês falam com a escola, com a família? Existe esse apoio à rede? Como é que funciona isso? Então, lá na clínica, o nosso maior atendimento é no que a gente chama de terapia abrangente, né? A gente faz as terapias intensivas com base na análise do comportamento aplicada. Então, a gente geralmente é o quê? O povo chato, porque a gente sai procurando todo mundo, procurando as outras especialidades, procurando escola, bate em escola. Eu tava até comentando mais cedo da manhã, eu tô numa escola de manhã e outra tarde, né, pra ver como é que tá o acompanhamento, né, se colocar à disposição, né, pelo menos é uma prática muito nossa
lá do Instituto Lampos, se colocar à disposição da escola para explicar um pouco melhor. A gente está fazendo terapia intensiva, então a gente conhece muito bem aquela criança, né, junto com a família. Passar as informações que são necessárias. Uma dificuldade que a gente tem muito, às vezes, é a abertura da escola. Às vezes acontece, assim, a escola não quer que a gente esteja lá dentro, né? Porque, vai estar aqui dentro. A gente sempre prega assim, olha, eu não sei nada de pedagogia, eu não sei nada disso, não tô aqui para atrapalhar a sua aula, nem sei como que deve ser, né? Porque não é minha área. Eu tô aqui simplesmente para olhar como que tá, como que vocês estão manejando ali a criança que a gente acompanha, né? E para tentar passar informações, tentar passar manejos que sejam mais assertivos. Hoje, é direito de toda criança autista ter um acompanhante especializado, né? Então, principalmente para esses desafios, a gente entende que essa criança ela precisa de um acompanhamento especializado e contínuo. Eu preciso que aquele professor, que aquele cuidador, que aquele terapeuta escolar, aplicador escolar, enfim, o nome que for, mas que esteja ali com ele todo dia, esteja atuando de forma assertiva com ele, né? E quando a gente faz o acompanhamento, a gente orienta esses profissionais, né? Quando a gente tem acesso, mas eu sei que na rede pública nem toda criança tem cuidador, nem todas as crianças que têm cuidador são crianças que estão em intervenção, né? Porque infelizmente o índice tá muito grande, né? A gente tem muitas crianças com diagnóstico que estão ali em idade escolar e nem todas as crianças têm um acompanhamento. É um acompanhamento assim que é custoso, então nem toda família consegue que o plano de saúde arque com isso ou consegue arcar isso de forma particular. A gente não tem esse tipo de acompanhamento, né, na modalidade de intensivo, de abrangente pela rede pública. Então, é um desafio, assim, gigantesco, né? A gente precisa movimentar um pouco maior, assim, né? Pensando em Estado, para a gente conseguir atuar de forma mais assertiva. Então, imagina, um cuidador que está com uma criança que tem um comportamento que a gente chama de socialmente preocupante, ali, um comportamento desafiador. Ele não recebe acompanhamento, né? Então, não tem ninguém lá para orientar esse cuidador. Esse cuidador é um cuidador que participou de um seletivo e de um concurso de nível médio e está ali, né? Então, nem sempre vai ter a qualificação necessária. A gente que está ali atuando, trabalhando, a gente passa por muitos desafios, né? Não tem como eu te dizer, eu vou falar aqui uma receita de bolo e aí coloca para todo mundo assistir, que aí todo mundo vai implementar e vai dar certo. Não é assim, né? É um espectro. Ele se mostra diferente de forma a intensidade e a diversidade em cada indivíduo que é autista. Então, é bem desafiador. O que é essa intervenção? Tu te falou intervenção? Abrangente, intensiva. Tem a abrangente e intensiva. São duas ou é uma? Não, é similar. É similar? É. Como é que ela funciona? A terapia intensiva, né, que a gente chama de abrangente, é porque é uma terapia que ela tem intensidade e constância. Então, a gente faz um acompanhamento daquele indivíduo, em média ali, de 6 a 20 horas semanais. Então, uma criança recebe uma intervenção durante um tempo considerado, né? E a gente fala que ela é abrangente porque a gente trabalha todos os domínios do desenvolvimento. Então, enquanto ela estiver na intervenção, a gente vai estar fazendo estimulação na área de comunicação, na área de motricidade, interação social, comunicação, cognição também. Eu vi que fisioterapia também pode ser usada para o transtorno, para o tratamento? Sim. Uma coisa que a gente observa muito, tanto nos estudos como na nossa prática clínica, a gente sempre conversa sobre isso, é que a dificuldade motora é muito presente em praticamente todas as crianças com autismo, né? Seja uma dificuldade motora mais significativa, seja uma dificuldade motora mais sutil. E essa característica que o pessoal fala que geralmente anda de ponta de pé? Quando eu trabalhava na escola, me falavam isso. Uhum. Tu viu que ele anda de ponta de pé? Então, acho que ele tem autismo. O pessoal fica querendo adivinhar. Né? Não tem uma correlação direta, né? Mas a ponta do pé, ela, quando é de forma muito intensa,
pode ser caracterizada ali como um sinal de risco, mas não sozinho, né? Então, tipo, eu tenho uma afilhada que não tem diagnóstico e às vezes ela anda na ponta do pé, né? Essa informação sozinha, ela não dá pra gente muita informação de diagnóstico. Mas a ponta do pé frequente em pessoas autistas, ela tem ali duas vertentes, né? Ela pode ser uma demanda que a gente chama de demanda sensorial, então pode ser uma sensibilidade um pouquinho maior, né? E aí ela não consegue fazer a pisada planar, né? Assim, todinho o pé no chão. Ou pode ser uma imaturidade motora também, né? Um desenvolvimento motor um pouco mais imaturo e aí fica na ponta do pé. Então, de qualquer forma, precisa de intervenção, tanto com a terapeuta ocupacional como com a fisioterapeuta pra gente diminuir. E por que diminuir, né? Quanto mais tempo a criança passa, o indivíduo passa ali na ponta do pé, pode acontecer um prejuízo ali que precisa de uma intervenção cirúrgica. Então, pode ter atrofia ali do tendão e aí tem que ter intervenção cirúrgica para consertar. Já teve casos de... A gente acha que às vezes é bem assim, ele só é algo insignificante, né? Tá só na ponta do pé, né? Não tem problema, não, vamos trabalhar outra coisa, né? Vamos fazer outra coisa. Mas aquilo com o passar dos anos, porque quando uma criança fica na ponta do pé, ela fica na ponta do pé praticamente o dia todo. Você vê ali a panturrilha assim da criança chega bem firme, né? Bem rígida, porque ela passa o dia inteiro, né? Na ponta do pé. E aí a longo prazo o prejuízo é significativo. Eu vi também que afeta muito a questão, tem crianças que afetam a alimentação, né? Que eles chamam de alimentação seletiva. Seletividade alimentar. Seletividade alimentar. Isso também é uma característica. Existe, assim, um conglomerado de características que a pessoa precisa se preocupar? Já perguntando, né? Porque, sensibilidade, um pouco de dificuldade de lidar com os outros, né? Vamos falar um pouquinho mais. Tem a questão da seletividade alimentar, sim, é presente em muitas crianças. Por dois motivos também. Às vezes, por essa questão sensorial, então, pessoas que não conseguem alimentos de determinada cor ou de determinada textura, né? E é tão intenso que se a pessoa for exposta àquele alimento, né, que ela tem uma seletividade, às vezes a criança vomita, tem ânsia de vômito, né? Se outra pessoa... Tem pessoas que, dependendo do alimento, não consegue ver outra pessoa comendo na mesma mesa, né? Que tem uma reação de aversão. Pode ser devido à rigidez no comportamento, também às vezes acontece de forma associada, né? A seletividade alimentar pela demanda sensorial e aí reforça com a rigidez de comportamento, que uma das características de pessoas autistas é a inflexibilidade, é a rigidez no comportamento. Então, às vezes, a gente já teve casos de pacientes assim, eu como, 3 da tarde, eu como sucrilho com Toddy no sofá, assistindo o desenho tal. É uma rotina. É uma rotina, né? Então, e aí cria uma rigidez, né, que vai envolver a alimentação e o comportamento, né? Aí transforma numa rotina. Então, se quebra alguma dessas coisas, a gente pode chegar em uma situação de desregulação, né, que a gente chama. E é muito difícil quando isso acontece, porque a gente precisa compreender que aquele indivíduo não está conseguindo lidar com aquela situação, né? Porque é realmente isso, a desregulação sensorial, ele não está conseguindo lidar com aquela situação que está acontecendo, né? Mas, respondendo a sua pergunta, né? Existe ali o que a gente chama de... Tem até uma pesquisa que depois posso compartilhar contigo, que traz, como se fossem uma média ali de 50 traços autistas, né? Digamos assim. E aí, para você ter o diagnóstico, né? Tem ali o DSM. Para você ter o diagnóstico, tem os critérios ali, tem uma quantidade Esse estudo mostra assim, se você tem uma média ali entre 35 e 40 dessas características, né? De forma persistente ali, ao longo da sua vida, ao longo do seu desenvolvimento, você já pode fazer uma avaliação. Né? Só riscando lá, né? A pessoa... E aí, mesmo o diagnóstico tardio, né? É legal a gente mencionar que mesmo o diagnóstico tardio, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, precisa ter acontecido esses prejuízos, né? Essas coisas, você lembra assim, nossa,
era difícil, né? Quando eu era criança, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Às vezes a gente chama... eu não costumo fazer diagnóstico de adultos, né? Não, mas eu tenho uma amiga, né, que trabalha neuropsicóloga, e aí sempre conversando com ela, ela vai me contando, ela fala, nossa, eu converso assim, aí aciona a mãe, e fala assim, não, isso aqui, aí vai... Normal viver isso a vida toda. Vai relatando todos os desafios ali que passou enquanto criança, e aí a gente chega nesse diagnóstico, né? Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, precisa ter tido esse histórico, né, pregresso ali desde a infância. E aí é aquilo que a gente estava falando, né? Como a gente precisa tratar o transtorno do espectro autista ele realmente com as necessidades dele. E não com essa visão de que existem menos prejuízos, que é aquilo que a gente estava conversando ainda mais cedo. Mostrar que é realmente um déficit que a gente precisa tratar, precisa cuidar de imediato. E não simplesmente achar que aquilo ali é o que nós... Voltando a falar sobre as crianças que falam... sobre as crianças que são diagnosticadas com... Meu Deus. Altas habilidades. Com altas habilidades. Sumiu, viu? De vez em quando some. Faz parte. Dizem que é o estresse. Mas quando a gente fala sobre altas habilidades, porque, ó, muitas pessoas hoje são retratadas com um transtorno do espectro autista em filme e outras coisas. E séries e tudo mais. Sim, aí você vê, né? Não, dá pra lidar. É super normal. E aí, no trabalho que eu faço, lidar com famílias, né? E é o trabalho do Conselho Tutelar. Quando a gente fala sobre o transtorno, a gente vê que às vezes a própria família fica desesperada. O pai e a mãe, por às vezes descobrir, né? Mesmo estando procurando, ele não quer que o diagnóstico seja aquele. E quando descobre de não saber o que fazer, por onde andar, de quem pedir ajuda. Porque hoje, realmente, é algo alarmante o quanto tem sido... o número de pessoas que têm sido diagnosticadas com isso. E por que agora é tão grande isso? Que fica nessa dúvida. Por que agora é tão grande? É normal e vai aumentar ainda mais? Como é que é isso? Então, primeira coisa, assim, a gente não pode romantizar o autismo, né? Como a gente estava conversando antes. É um transtorno do neurodesenvolvimento, um dos mais invasivos. Né? Então, é um prejuízo significativo, é um desenvolvimento que precisa ser acompanhado, precisa receber intervenção, estimulação. E quando a gente fala desse aumento nos diagnósticos, né? Que isso é bem recorrente. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que eu converse, quando eu descobro com que eu trabalho, que não me pergunte assim, mas por quê? Por que tanto diagnóstico? O que está acontecendo? Né? Então, tem duas coisas que a comunidade científica tem entrado em consenso em relação a isso. Uma é que com a atualização do DSM, é como se a gente tivesse alargado um pouquinho mais, né, o que está dentro do espectro do autismo. Por exemplo, antes a gente tinha o diagnóstico de autismo e separado a gente tinha o diagnóstico de síndrome de Asperger. Né? Hoje a síndrome de Asperger está dentro do diagnóstico do espectro do autismo. É como se... Deixa eu ver... Como se fosse ali um nível... O que é essa síndrome? Pronto. Eu já tô perdendo no meio. Hoje não existe mais a síndrome de Asperger. É diagnosticado com autismo, mas nos manuais anteriores era separado, né? E aí, com os estudos, viu que as características eram as mesmas, né? Ali tinham muitas coisas conversavam, e aí foi adicionado. Então, a gente meio que aumentou um pouquinho, né? Os critérios de diagnóstico, os estudos em relação ao que é o autismo, a informação sobre o que é o autismo, e as pessoas começaram a procurar muito mais os diagnósticos, principalmente os diagnósticos precoces. Então, assim, não é que não tinha autista no mundo, eles estavam aí sim, só que eles não estavam sendo diagnosticados. Tanto que hoje aumentou muito os diagnósticos que a gente chama de diagnóstico na vida adulta, que é o diagnóstico tardio. Né? Então, uma pessoa que é diagnosticada com, sei lá, 35 anos é lá da década de 80, né? Então, não é de agora. A gente só não tinha informações ali, a base científica suficiente que a gente tem agora, e os diagnósticos estão cada vez mais precisos em relação a isso. Quanto tempo, mais ou menos, para conseguir um diagnóstico fechado de uma pessoa?
Então, geralmente, o caminho ali que se percorre, a porta de entrada para os diagnósticos de autismo na infância, principalmente, é pela fonoaudióloga, né? Pela fono. Porque a criança não tá falando, a primeira preocupação da família, né? A criança não tá falando, então o que a gente vai fazer? Vamos procurar uma fono, ela que trabalha com fala. Então, muitos entram ali pelo atendimento com a fonoaudióloga. Né? A fonoaudióloga encaminha ali para uma avaliação neuropsicológica. Ou, às vezes, dependendo do comportamento, o pediatra ou o neuropediatra encaminha para uma avaliação que a gente chama de avaliação neuropsicológica, né? Que são neuropsicólogos que fazem, e é uma média ali depende muito, né, do indivíduo, mas é uma média ali de pelo menos de 2 a 3 meses para avaliação com a neuropsicóloga, né? Não para você fechar, porque aí você vai ter... geralmente a neuropediatra pede também avaliação com outros especialistas, então pede avaliação de fonoaudióloga, às vezes pede avaliação de terapeuta ocupacional, então, dependendo da equipe, demanda, né? Ali, né, da queixa, né, que é apresentada. A gente tem esse número, esse leque maior de especialistas fazendo avaliação daquela criança. Aí ela precisa voltar, né, no neuropediatra para conseguir um laudo, que o laudo só é dado pelo médico. Aí a gente tem uma quantidade limitada de neuropediatras aqui no estado, né? Então, assim, para conseguir vaga com neuropediatra é assim, daqui, sei lá, 6 meses, 8 meses. Mesmo no particular, né? Mesmo no particular. Tô falando sobre fala, né? Eu lembrei a mente. A minha mãe, ela tem aquele negócio dos antigos, né? O menino tá falando, bota o pinto na boca dele que ele vai começar a falar. E às vezes chega pra avaliação assim, olha, a gente já tentou, né? Até hoje as pessoas ainda tentam. A do pinto não dá certo, né? Tô falando, eu lembrei na hora, eu fiquei que eu não vou falar que eu vou falar sobre coisa séria. Mas acontece até com frequência. Normal, né? Os conhecimentos não podem ser deixados para trás, porque existem crenças dentro de tudo isso, né? Mas assim, quando a gente... uma das coisas que a gente observa também, e é importante falar, é sobre lidar com a família aprender a lidar com aquela pessoa, né? E buscar os atendimentos adequados. O que eu costumo fazer? Com relação à criança, geralmente ela já está sendo acompanhada porque ela já conseguiu um diagnóstico, já tem todo aquele processo. Aí a família chega pra mim e fala assim, agora é nós. O que nós faz? Eu tive um casal que chegou, né, recente com a gente, e uma coisa que me preocupou que eu não sabia era sobre a questão da ansiedade e da depressão após o diagnóstico. E aí a gente fala sobre essa depressão da família e da própria criança ou do próprio adolescente que está sendo diagnosticado. E aí, quando a gente fala sobre esse tratamento intensivo, vocês também trabalham isso? Então, hoje, eu lembrei, assim, a gente começou a nossa atuação, né, com os pequenos, né? E aí, hoje, eles estão, assim, em média, a gente tem só uns 2 pacientes que são adolescentes, mas os nossos pacientes pequenos que estão ali com 7 anos já olharam para mim e falaram assim, Tia Nath, tem um Lampos para adolescente? Aí eu, não, ainda não tem a ele. Mas a gente tá crescendo. Oh, meu Deus. Aí eu, tá, a gente vai resolver isso. Né? Então, hoje a gente não faz o acompanhamento, né, em grande escala de adolescentes, mas essa é uma demanda bem preocupante por causa dessas, como a gente estava conversando antes. A adolescência ali já é uma fase super desafiadora para todo mundo, né? Somado a isso, um desenvolvimento atípico de um indivíduo com autismo, né? Aumenta essa ansiedade, a gente tem... pode gerar uma ansiedade social por conta das dificuldades na interação social, pode vir ali atrelada a apresentar episódios de depressão também, acontece, né? A gente já leu casos de que acontece também. E aí a família e o acompanhamento precisa acontecer. Vai depender da demanda ali daquele indivíduo, né? Se esse acompanhamento vai ser um acompanhamento mais focal, né? Em modalidade de psicoterapia, ou se vai ter um atendimento mais abrangente, intensivo. Vai depender muito do nível de suporte que aquele indivíduo necessita, com o nível de funcionamento daquele indivíduo. Mas a família, né, de pequeno, né, de criança a adolescente precisa estar
envolvida. A gente sempre fala assim, a gente não faz acompanhamento de crianças, né? A gente faz acompanhamento da família. Porque a gente precisa que a família esteja engajada, a gente está ali em contato com a família, né? O tempo todo. Por exemplo, as intervenções são em grande intensidade e a gente tem o que a gente chama de supervisões, né? As supervisões acontecem de forma semanal, né? Para orientação ali do atendimento direto, para orientação da família, né? Às vezes, dependendo da demanda, isso acontece mais de uma vez por semana. Às vezes, dependendo da necessidade daquela criança, a gente vai na casa, né? Entende o que não está funcionando ali para a gente conseguir ajudar, né? Da melhor forma. A prática esportiva, ela pode ser uma forma de tratamento? Sozinha, não, né? Sozinha não, mas geralmente quando a gente consegue, na minha prática clínica, né? Quando eu tô acompanhando um paciente, por exemplo, tô com 2 pacientes que a gente tá tentando tirar eles um pouco mais da clínica e tá encaminhando para que a gente chama de atividades, como se fossem atividades extracurriculares, principalmente em grupo, né? Para ele conseguir se expor a essa demanda com os pares, né? Seja ali um judô, uma natação, um futebol, né? Esportes que sejam ali coletivos, que ela vai precisar colocar em prática ali tudo que a gente ensina na terapia. Mas, dependendo de como que tá o nível de funcionamento daquele indivíduo, às vezes ela não vai conseguir dar conta daquela atividade, né? Ela não vai ter o que a gente chama das habilidades necessárias para conseguir executar, né? Às vezes, aqui a gente tem muito creche, né? Assim, pró-infância ali, Sim. que as crianças entram mais ou menos com os 3 anos, né? 2 a 3 anos. Um ano e 8 meses, se eu não me engano, até 6 anos fica. Pronto. E aí muitas famílias, não, vou colocar na escola, porque pode ser que ajude. E às vezes a gente mantém e às vezes a gente orienta. Eu tô com o caso de um paciente que a gente decidiu, né, em comum acordo. Reunião família, médica, né, que a gente procura os médicos também. E aí a escola, que a gente vai suspender ele da escola esse ano, né, ele não tem idade ali de estar obrigatoriamente na escola e ele não está conseguindo aproveitar os benefícios que a escola tem para ele, porque ele não está com a quantidade de habilidades necessárias para ter uma orientação melhor no ambiente, seguir uma instrução, observar os pares. Então, a gente estava tendo muita dificuldade de comportamento, e aí vem os comportamentos, né? Ele não tem uma comunicação estabelecida ali. Então, a gente não estava conseguindo que ele aproveitasse e, em contrapartida, a gente estava aumentando os comportamentos socialmente preocupantes, porque ele não conseguia se comunicar, ninguém conseguia entender o que ele queria. E aí, ele começou a apresentar comportamentos que a gente chama de comportamentos desafiadores ali, né? Então, isso acontece muito, que é como se fosse inversamente proporcional. Quanto maior a dificuldade na comunicação, quanto menor a comunicação, maior a dificuldade em comportamento socialmente preocupante, né? Porque, de modo geral, não tem nada mais frustrante do que a gente estar tentando se comunicar e não conseguir ser compreendido, e é o que acontece muitas vezes com muitas crianças. É muito comum a agressividade nessas crianças? Não é uma agressividade, né? É um comportamento como se fosse um comportamento aprendido. Então, por exemplo, análise do comportamento é para a nossa vida toda, né? Vou te dar um exemplo. Se, sei lá, vamos ver, com o marido, a gente faz muita análise do comportamento com o marido, né? A gente chama, toda vez que a gente chama o marido, meu amor, né? E aí ele vem e a gente diz, vai lavar louça. No outro dia, segunda, terça, e todo dia que eu chamo, né, ali final do dia, pra dizer, vai lavar louça, né, vai lavar louça. Na sexta-feira, a probabilidade dele fingir que não tá escutando, que assim, nossa, vai me chamar, ela vai me colocar pra lavar louça, eu vou ficar aqui, eu vou fingir que eu nem tô ouvindo, né, e aí é comportamento aprendido, né, isso acontece também, eu não consigo me comunicar, né, eu não tô conseguindo estabelecer uma comunicação que seja ali satisfatória, mas, por exemplo, se eu começar a gritar, começar a chorar, pode ser que eu consiga. Vou dar um exemplo assim, de celular, né? Então, às vezes a gente quer manter a firme ali, não vou dar o celular, né? Então, mãe, dá o celular? Não.
Mãe, me dá o celular. Não. Oh, mãe, me dá o celular. Não. Aí bate o pé. Ah, e aí dependendo do momento do dia, você diz, Oh, toma. Então, assim, o que que a recorrência desse comportamento está ensinando? Eu vou pular, eu vou gastar minha comunicação ali pedindo de forma adequada, né? Não, vou chorar, porque eu vou fazer, geralmente a gente emite mais um rápido, comportamento né? que funciona mais rápido. E aí, com isso, isso a gente não faz, a gente não seleciona comportamentos ruins numa criança de forma intencional, né? Isso acontece no dia a dia. E aí a criança vai selecionando e dependendo do nível de suporte, da comunicação, a gente pode ter a presença de muitos comportamentos que são desafiadores ali para aquele contexto familiar. Não só pro Ter, né? Isso aí é observado em todo mundo. Agora, o marido da psicóloga é meio complicado, né? Que fica na análise direta. Mas faz parte. Né? Voltando ao transtorno, é que eu fiquei pensando. Voltando ao transtorno do espectro autista, quando a gente fala sobre a questão do tratamento, né? E a gente fala sobre uma possível não, uma melhora. No caso, isso vai acontecer conforme rotina. Eu lembro que no dia que eu conversei com o Carlos, ele falou que é muito importante a rotina no constante para que ele consiga um melhor desenvolvimento. Ele disse que tinha observado nos filhos dele que quando ele perdeu rotina em umas situações, porque ficou doente, alguma coisa assim, houve um decréscimo na questão do comportamento dos filhos. Então, até assim, na melhora, foi drasticamente perdida de imediato. Assim, o que ele levou 6 meses para conseguir melhorar, em 2, 3 semanas, já ele perdeu quase tudo. Então, esse tratamento ele precisa ser constante durante quanto tempo? Realmente, a vida toda, assim, se eu tenho que fazer 20 horas, vai ser 20 horas para sempre? Não, assim, não é uma pergunta fácil de responder, assim, dizer assim, faz um acompanhamento de 20 horas durante um ano, pronto, acabou. A melhora, né? Não, eu tenho um paciente que começou com a carga horária de 20 horas. Hoje, né, a gente até bateu o martelo hoje na supervisão hoje com a família, que a gente diminuiu para 3 vezes na semana em modalidade de psicoterapia. Ele tem 4 anos. Né? Então, tá ali na primeira infância ainda, a gente já conseguiu uma redução significativa. Isso não significa que ele vai ficar nessa modalidade de intervenção a vida toda. Pode ser que, dependendo da demanda e da dificuldade que ele possa apresentar, a gente pode precisar aumentar de novo essa carga horária, né? Uma criança ali com 4 anos que a gente conseguiu reduzir, né, a carga horária ali para uma terapia focal, é muito mais difícil a gente voltar ali para 20 horas semanais, né? Uma carga horária intensa. Mas pode ser que eu precise fazer ali 5 horas, 6 horas na semana, quando ele chegar, sei lá, na pré-adolescência, né? Pode ser que ele não consiga amadurecer ali as habilidades que a gente conseguiu desenvolver junto com ele, para enfrentar ali aquela fase do desenvolvimento e a gente precisa aumentar de novo a terapia. Então, e isso acontece às vezes em escalas menores. Às vezes, um paciente já aconteceu, a gente tinha diminuído em um ano e no outro ano a gente teve que aumentar para uma carga horária intensa por conta de comportamento. Então, comportamento autolesivo, comportamento heterolesivo. Então, a gente teve que aumentar a carga horária da terapia para a gente conseguir trabalhar de forma mais específica os comportamentos. O que é um comportamento heterolesivo? Com outra. Quando machuca outra pessoa. Isso. Entendi. Falando nos termos técnicos, né? Vamos que é mim que vai lá e puxa o cabelo do outro. Mas a rotina, assim, ela é muito importante, né? Por isso que a gente trabalha com intensidade e constância. 20 horas semanais, mas não é 20 horas toda segunda-feira, 20 horas, né? Toda segunda-feira, 15 horas por dia. Eu preciso que essa criança tenha constância, que ela tenha rotina, por conta de algumas características, né? Pra gente conseguir garantir aprendizado, né? Que aprendizado a gente leva um período, a gente tá ali em processo de aquisição, depois a gente vai para o processo de manutenção, generalização, né? Até que a gente consiga dizer assim, não,
eu posso dizer que ela aprendeu essa habilidade. E quando a gente fala de autismo, a gente fala em uma cascata de prejuízo no desenvolvimento. Então, muito provavelmente, crianças que estão em intervenção, elas estão com desenvolvimento abaixo do que é esperado para a idade. Então, é como se a gente corresse contra o relógio, né? Então, assim, ela, sei lá, tem 4 anos, começou a intervenção agora e não tem um repertório. Se a gente for fazer uma avaliação, o repertório dela está de uma criança de 1 ano e meio. Então, eu tenho que ganhar, eu tenho que correr contra o tempo para ganhar o máximo que eu conseguir de repertório de habilidade. Principalmente, hoje em dia, a gente foca muito em habilidades funcionais, né, para gerar qualidade de vida para aquele indivíduo, né, e maior autonomia e maior independência. E aí eu preciso de constância, eu preciso de rotina, eu preciso de intensidade para conseguir ensinar mais rápido do que a gente aprende naturalmente. Aí, por isso que é mais horas. Isso. E por conta do grau ali de suporte daquele indivíduo, de comprometimento, e aí é muito individualizado, né, o acompanhamento. Toda criança tem um plano específico que é só dela, né, então não é igual de outra criança, porque ela tem um desenvolvimento dela, que tem as necessidades específicas, que são alinhadas junto com a família, junto com as expectativas, e o que é importante ali para aquela família também, né, que aquela criança saiba, né, que aquela criança entenda. Que é a própria vivência da própria família, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente também deve se preocupar com relação ao tempo de tela. É porque, assim, uma vez eu ouvi, e não sei se tá errado ou não, só repassando conhecimentos que a gente adquire no meio do mundo aí, falaram assim, uma vez pra mim, que a criança com transtorno ou que o próprio celular, o mundo digital, ele pode colaborar para a piora dessas crianças. E isso é realidade? O tempo de tela contribui para a piora no desenvolvimento de toda e qualquer criança. Não só, né? Isso é claro, né? Então, por vários motivos, né? Excesso de estímulo em um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Então, durante a primeira infância, a gente tem o maior número do que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Então, é o momento da nossa vida que a gente aprende mais coisas do que a nossa vida inteira. Então, do que a gente nasce até a gente fazer 6 anos, não tem nenhum outro período da nossa vida que a gente aprenda mais do que naquele Absorve período. Tudo, né? Tudo, né? Até o nosso cérebro, a estrutura cerebral, ela aumenta, né? Tipo, até os 6 anos ela cresce 90% de quando a gente nasceu. Depois só sobra mais uns 10% pra gente crescer, pro nosso cérebro crescer, amadurecer ali pra vida adulta. Então, tudo acontece naquele período ali, né? Dos 0 a 6 anos. E aí, pensando em um cérebrozinho ali que está em desenvolvimento, que tem uma quantidade de conexões se formando, assim, é uma média de, sei lá, de 1 milhão de conexões por segundo. Assim, se a gente vê, quando a gente vê os vídeos, né, neurológicos, né, de conexões se formando nessa idade, é gigantesco. E a tela, ela faz um efeito, assim, quase que de droga no cérebro de uma criança. Por isso que vicia muito fácil, né? Isso, é uma hiperestimulação, né? Então, tem a questão da hiperestimulação em um cérebro em maturação e também existe a limitação de como que eu vou adquirir conhecimento. Quando a gente é criança, a gente aprende principalmente a partir das nossas experiências. Vou dar um exemplo. Eu posso aprender o que é uma bola de 2 formas, né? Se eu tiver só com o telefone, eu aprendo que é uma bola pela via visual e se tiver ali alguém falando, pelo auditivo. Quando a gente fala em aprendizado, quanto mais vias a gente aciona, melhor e mais consolidado e mais potente esse aprendizado é. Então, se eu aprendo que é uma bola, vendo uma bola, tocando numa bola, tem uma textura, tem um peso, é como se aquela conexão daquele aprendizado, ela fosse mais forte, mais fortalecida, mais complexa, né? Então, não é que eu não vou saber o que é, mas pensa que
tem uma diferença, né? Eu não Como vou se tivesse uma acionar experiência maior. uma experiência maior. Eu não vou acionar tudo que eu poderia de potencial para consolidar o meu aprendizado sobre alguma coisa. Uma outra coisa que afeta também é porque a maioria do nosso aprendizado, ele se dá por imitação. Né? Então, muita coisa que a gente aprende por imitação. Seja, isso acontece em larga escala quando a gente é criança, mas isso acontece na vida adulta também. Se a gente chega, sei lá, em um restaurante que a gente nunca foi, né? Um restaurante aquilo que a gente nunca foi. A primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada, ver o que as outras pessoas estão fazendo, e aí a gente vai e segue ali o fluxo das outras pessoas. Isso é aprendizado por imitação. A gente faz isso a vida toda, mas dentro daquele período ali que é crucial para o desenvolvimento, eu faço muito isso. Imagina se eu passo, sei lá, 10 horas assistindo desenho, né? O tanto de oportunidades de aprendizado que eu vou perder. Né? Então, eu prejudico muito o desenvolvimento de uma criança quando a gente tem exposição a telas. Né? Claro, eu não vou dizer assim, ai, gente, zero telas, porque assim, a gente vive num contexto diverso. Então, assim, o que eu sempre oriento, assim, para as famílias que eu acompanho? Gente, é o mínimo que vocês conseguirem, né? Nath, aí tem situações de famílias que me relatam, Nath, eu precisava fazer gente. Eu falei, não, gente, não é também se desesperar, assim, nessas situações que você precisa, né? Faz o que é possível, né? Mas faz o que é possível, eu sempre conto essa história para todo mundo, faz o que é possível, mas de forma consciente, saiba como que isso interfere, como que isso vai impactar o desenvolvimento do seu filho, né? E aí, dentro da logística ali da família, do que é possível, quanto mais evitar, melhor. E quando a gente fala sobre o transtorno, a gente fala sobre preconceito. E é por isso que a gente tem esse mês de conscientização, né? E aí, como é que é a convivência com as pessoas que vivem o preconceito diariamente? Como é que é feito esse suporte? Porque a gente tem que fazer um acolhimento no fim das contas, né? A gente tenta ali, a gente tá ali no meio, né, tentando equilibrar as coisas, mas quando a gente tava conversando mais cedo, não tem como, a gente acompanha as famílias ali de forma intensiva, então geralmente a gente tá ali tentando entrar na briga também, mas é muito desafiador, de modo geral, é muito desafiador no contexto familiar, né, eu tenho muitos relatos, né, tipo, meu filho não vai em festa de nenhum primo, eu não vou na casa de ninguém, porque quando eu chego, dizem que, olha, se desse uma pizza nesse menino, dava certo. Já vi essa daí. Né? Se desse uma pizza, dava certo. Se deixa uma semana lá em casa. Eu vou resolver, tirar na peia. Exatamente. Né? Ou então, se a criança apresenta algum tipo de comportamento um pouco mais desafiador, né? Caracteriza, é frescura, né? Por que vocês estão fazendo assim com ele, né? Aí tem um contexto da escola que é extremamente desafiador, né? Seja com o suporte que a escola não oferece, seja com a falta, com a negação mesmo de vagas. Então, assim, já passou, assim, inúmeras famílias que a gente acompanha, de verdade, já passaram por situações assim. Tinha vaga na escola, quando falou que o filho era autista, não tinha mais vaga na escola. Acabou, a vaga sumiu. Assim, de situações assim no mesmo dia, assim, não foi um caso, dois, assim, foram muitos casos que aconteceram. E na sociedade de modo geral, né, que é muito difícil a gente ver uma mãe no shopping com uma criança em crise, jogada no chão, as pessoas olham pensando assim. Eu já ouvi de várias mães que eu acompanho assim, as pessoas pensavam que eu tava matando meu filho, e as outras pessoas olhavam assim com cara, meu Deus do céu, essa mulher não vai fazer nada com ele, né? E eu não conseguia, né? Eu não sabia ali o que fazer. A pessoa fica frustrada, né? Internacionalmente, o mês de abril, né, de forma mais específica, o dia 2 de abril, é caracterizado ali como um mês de conscientização do autismo. Né? Aí a gente usa muito para
para passar mais informação, tanto que a frasezinha desse ano é informação gera empatia, empatia gera respeito, né? Que eu acho que é o que mais as pessoas, a comunidade, autistas, famílias autistas estão buscando, é mais respeito mesmo, né? Que as pessoas se informem mais para conseguir ter um pouco mais de empatia, conseguir respeitar, entender que é um contexto diferente, né? Que a gente vai ter a incidência de autismo na última estatística do CDC é de 1 para cada 36. Então, nossa, muita gente. não tem como você, talvez, não ter você pode assim, não tenho na família. Mas pode ser que você trabalhe ou com um familiar, ou com uma pessoa autista. Pode ser que você vai encontrar, pode ser que o amiguinho da escola do seu filho, né, tenha um diagnóstico. A situação assim, como assim, não tem. Você vai se deparar, você precisa saber sobre isso. E as pessoas precisam saber até lidar com essas pessoas. Entender porque aí a gente fala sobre os direitos, né? Por isso que eu falei pra ti, a gente vai trazer uma advogada para falar sobre o direito da pessoa que tem o espectro autista. E para as pessoas entenderem, porque tipo assim, ó, você sabe que tem uma vaga reservada para uma pessoa com deficiência e o espectro autista ele é classificado como uma deficiência. Só que as pessoas, elas só acham que as pessoas só são deficientes e têm necessidade se ela não tiver uma perna, um braço, ela tiver de cadeira de rodas. As e aí deficiências ocultas, elas e têm um preconceito muito maior. E aí a gente fala sobre a questão de ter que mostrar, né? Usar aquele cordãozinho com o quebra-cabeça ou com o girassol, que as pessoas não fazem ideia de para que serve aquilo. Às vezes olha e a pessoa... Eu vi uma vez uma confusão com uma mãe que estava com um filho na fila do mercado, porque a mulher não queria que ela passasse na fila do mercado. Não, você não tem direito. Não tem prioridade. Né? Aí começou a confusão. Então, por isso que a gente fala sobre a necessidade de falar sobre essas necessidades ocultas, falar sobre a empatia que as pessoas precisam ter, né? E entender, e é por isso que é importante falar sobre o que é o transtorno do espectro autista, que ele realmente não tem que ser romantizado, que ele é uma necessidade e que a gente, enquanto sociedade, precisa se adaptar. Entendeu? E não, é muito fácil o cigarro apontando o dedo pros outros dizer que eu não sabe cuidar, se deixasse lá em casa fazia. Só que o filho não é meu, a vivência não é minha, então eu não tenho do que apontar o dedo e saber da realidade de ninguém. E aí é por isso que a gente fala sobre a questão do preconceito. E a gente precisa trabalhar e falar, principalmente nós que somos da rede e a própria família que vive essa realidade. Às vezes a gente vê dentro de casa o próprio preconceito, que eu acho que é mais devastador. Tanto para quem está recebendo a notícia de que tem, quanto para aquele familiar que vai sofrer junto. E às vezes, é isso que tu falou, evitar ir até na família e visitar um irmão, um primo, para não sofrer o preconceito. Sim. Que às vezes diz que é frescura. Que é o que o pessoal fala, que as crianças com autismo hoje eram os doidinhos de antigamente. Que todo mundo apontava o dedo. Que é pejorativo. Só que ainda assim, a gente ainda escuta essas atrocidades, mesmo hoje, a gente falando. Sim, né? Tentando cada vez mais difundir, mas infelizmente a gente não... Mas a vantagem é o quê? Hoje, pelo menos essa parte até, ela nos proporciona, né? A facilidade de estar na mão de quase todo mundo para falar sobre os mais diversos assuntos e de preferências de assuntos importantes, como sobre o transtorno, né? Sobre como tratar, quem buscar, onde... E da gente segurar a mão de todo mundo para ver se a gente consegue se ajudar. No fim das contas, a gente precisa. É muito recorrente, e às vezes pode ser com você, já que as pessoas, elas são... A maioria das pessoas, elas são... Como é que eu posso dizer assim? Elas são ingratas. Eu só me preocupo quando acontece comigo ou com o próximo meu. Isso é normal, né? Normal. Então, assim, a gente pode ser o próximo. Então, é bom a gente olhar. Nath, eu queria te agradecer muito por vir aqui, por falar sobre o transtorno com a gente, né? Assim, eu tirei um monte de dúvida antes mesmo de entrar, que eu já estava nas perguntas, né? Eu queria que tu deixasse, assim, uma fala final para as pessoas que vão estar assistindo a gente. Você pode falar direto para essa câmera bem aqui, que aí vai estar todo mundo olhando no olho. Tá legal. Tá bom? Tá certo. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Foi um prazer estar aqui falando. Por mim, eu falaria mais, né? Porque a gente falando da nossa área, a gente quer passar cada vez mais informação. E eu acho que uma mensagem, assim, que não é minha, mas é muito que eu escuto ali das famílias que me acompanham, é que
É mais respeito, mais empatia. Outro romantismo que tem é que as mães são guerreiras, que as mães são abençoadas, né? E elas sempre trazem nos seus relatos que, não, se fosse para eu escolher, eu não vou mentir, eu não queria, né? Que meu filho tivesse nascido com autismo. Mas eu queria que as pessoas entendessem, eu queria que as pessoas respeitassem, né? Não é uma fala minha, mas tentando trazer uma fala assim, né? Tentando representá-las aqui de uma certa forma, mas é entender que a gente não pode romantizar o autismo, a gente precisa entender que é um transtorno do neurodesenvolvimento que é invasivo, que é prejudicial, que a gente precisa que essas crianças, que esses indivíduos autistas precisam de acompanhamento, precisam de atenção e principalmente precisam de respeito. Então, muito obrigada. Esse foi o nosso Conversa Aberta de hoje.